Oi, gente, a paz do Senhor, bem-vindos a mais um devocional aqui no Além da Canção. E olha, já quero começar te incentivando a não desistir. Estamos em João 5. Quando você terminar a leitura de João aqui, do Evangelho segundo João, você vai saber muito sobre Jesus. Claro que não tudo, né? Mas vai estar um pouquinho mais íntimo, um pouquinho mais amigo de Jesus, mais amiga de Jesus, né? Sabendo um pouquinho mais do ministério, do evangelho, enfim. E sem falar em todas as práticas e lições que a gente está tirando de cada um desses capítulos. E eu sei que é muito difícil perseverar. Para mim também, gente, continuar aqui com vocês, não é? Desde que eu comecei, não falhei, né? Às vezes falhei o dia de postar, mas não falhei com os 3 devocionais semanais. Vocês não fazem ideia do desafio que é para mim, mas eu sou muito, muito feliz aqui em compartilhar a palavra de Jesus com vocês. Amo os comentários de vocês. E apesar de a gente ser uma comunidade pequenininha, porque somos quase 5.000 inscritos, mas um número aqui frequente de pessoas que assistem, né? 1.000, 1.200, 2.000 pessoas. Eu tô feliz com a quantidade que tiver aqui, porque eu sei que é mais gente se apaixonando pela palavra. Então não desista, eu sei que é difícil perseverar, mas vamos juntos ler todo João, tá? Eu sei que você pode falhar um dia, mas volta no outro, volta pro capítulo que você faltou e vamos embora. Vamos lá? João 5, se você não leu, leia agora. Se você caiu nesse vídeo aqui, eu te aconselho a voltar para os anteriores, porque a gente tem João 1, 2, 3 e 4, para depois você continuar no 5. E já já a gente volta para compartilhar essa palavra, enquanto você que não leu já faz a leitura aí. Dá uma pausa e volta. Vamos lá, João 5 tem como grande acontecimento a cura do paralítico do tanque de Betesda. E eu vou reler com vocês os versos 3 e 4 de João 5. No tanque, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então vamos lá. Eu li esse versículo especificamente. Já já eu explico por quê. Então temos um homem, né, há 38 anos, enfermo. A primeira informação que a gente tem a respeito dele não é que ele é paralítico. O 5. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Esse havia 38 anos, a gente não sabe se é porque ele estava há 38 anos no tanque ou se ele era há 38 anos enfermo. Eu acredito mais que ele era há 38 anos enfermo. E você vai dizer, Cláudio, por que a gente fala que ele é paralítico? Que mais à frente, Jesus manda ele levantar e andar. O texto também deixa claro que ele não conseguia se movimentar até o tanque, não tinha ninguém que ajudasse ele. Então há uma limitação, né, nessa movimentação dele. E nós temos aqui, eu sempre tenho tentado trazer uma outra reflexão a respeito dos textos, gente. E eu vou trazer uma discussão que há em torno do tanque, tá? Apesar da gente ter lido na palavra que um anjo de tempos em tempos descia e agitava as águas, existem muitas discussões ao redor deste tanque e da veracidade destes milagres. Não é que está escrito, que é mentira. Entenda, eu vou explicar para vocês. Existem versões dessa história, ou existem estudiosos ou vertentes a respeito dessa história que dizem que, na verdade, era uma crença popular de que ninguém era curado na beira desse tanque, mas as pessoas acreditavam nisso. Existem outras versões da história, né, que falam que, na verdade, aquele tanque era consagrado a deuses, então os milagres, os supostos milagres ali operados não eram pelo anjo de Deus, sabe? Existem algumas discussões, eu até trouxe algumas, vocês sempre veem que eu estou sempre olhando aqui, porque vocês sabem que eu preciso me situar na Terra, né, minha gente? Então, além de crença popular, né, de algumas vertentes que acreditam nisso, também havia a possibilidade desse movimento das águas ocorrer por alguma nascente que borbulhava. E aí as pessoas acreditavam que era um anjo que havia agitado aquelas águas. Vocês sabem também que a gente sabe que existem as águas termais hoje em dia, né? Então também tem essa versão de que pode ser que as águas tinham propriedades medicinais. Existem N situações. E um último detalhe, você pode dizer, Cláudia, mas está na Bíblia. E agora, a Bíblia está falando que um anjo descia e agitava as águas. E aí eu quero trazer essa informação que é bem importante. Só a nível de conhecimento, tá, gente? A Bíblia, obviamente, ela é traduzida. Ela foi traduzida, né, dos originais pra gente, para N línguas, né? E acontecia muito alguma adição do tradutor, sabe? A pessoa queria colocar uma informação,
porque no contexto dele ele conseguiu entender, mas a gente talvez não conseguisse. Então, haviam algumas adições e alguns adendos em vários textos bíblicos aqui e acolá. Acontece essa adição. E existe, né, a verdade de que o capítulo 4 que eu li não se encontra nos textos originais de João. Acredita-se que a pessoa que traduziu quis dar para a gente um panorama do que acontecia. E sempre que você identificar um colchete no texto, é porque aconteceu uma adição, é uma possibilidade de uma adição de quem traduziu. E não são em todas as Bíblias, são as versões mais recentes. Não vai dar para vocês verem, porque a câmera está desfocando. Mas o meu capítulo 4 aqui, gente, o capítulo 4 tem um colchetezinho até o 5, sinalizando essa parte, ó. Esperando que a água se movesse, porque um anjo descia de tempos em tempos, agitando-a. E o primeiro a entrar no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Então, talvez essa informação a respeito do que acontecia no tanque foi colocada para explicar para a gente o verso 7. Porque se não tivesse o 4, no 7 fala assim: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. A gente ia dizer, mas por quê? Por que ele tem que ir para a água? Sabe? Então, a pessoa que traduziu provavelmente achou relevante colocar essa questão. Fosse crendice popular, fosse uma verdade que acontecia, fosse um borbulhar de águas, enfim, ele achou importante sinalizar isso para a gente. Mas que fique claro que nos originais de João, essa adição não consta, tá? E aí você fala assim, Ô Cláudia, então, e agora? Não se apegue a esse detalhe. Às vezes a gente precisa dessa informação para a gente ter ela como informação, mas isso não diminui o que aconteceu ali. Por quê? Porque se o homem estava ali, é porque ele esperava um milagre dali. Fosse uma crença popular, fosse um anjo de verdade, fosse em águas medicinais, fosse tudo bem. Eu só trago essas informações para a gente ter isso sempre. Não é não saber que vai fazer a gente acreditar mais ou acreditar menos. Não, é se munir de informações. Então, aquele homem esperava o milagre dele por aquela via, por aquele tanque, por aquele agitar de águas. Isso é incontestável nos originais, na tradução, onde quer que seja. Essa é a questão e esse é o ponto. Isso não diminui nada a respeito do milagre lindo que aconteceu ali. Porque nós sabemos que o homem esperava o milagre pelo agitar das águas, mas Jesus chega e quem é que faz o milagre? Quem que opera o milagre? Jesus. Ele coloca as limitações. Não, eu não tenho ninguém que me leve no tanque. Ele conta toda uma história. Jesus simplesmente chega, levante, pega o seu leite e ande. Seu leite foi ótimo, né? E ande. Então, Jesus curou aquele homem. E, gente, ele não só curou aquele homem, mas ele curou num sábado. E vocês sabem que a lei não permite, né, o sábado e o descanso. Então, aqui, de novo, nós temos Jesus quebrando regra, paradigmas e coisas por amor, pelo reino, pelo bem de alguém. Jesus, então, cura aquele paralítico em um sábado, mandou ele carregar a cama em um sábado. E aí você já sabe, né, gente? Já tem fariseu esperando assim, com a caneta na mão para anotar os pecados de Jesus, né, minha gente? Vocês sabem que a gente já está aqui ficando... João já conta tudo pra gente. Quem foi que curou você? Por que você está carregando a cama em um sábado? E o homem não sabia quem foi, não sabia o nome de Jesus. Depois, mais tarde, Jesus encontrou ele e Jesus disse para ele não pecar mais. A conversa, o texto aqui fala, olha, você foi curado. João 5:14. Não peque mais, para que não lhe aconteça coisa pior. Aqui só fala uma linha do que Jesus disse, mas talvez essa conversa tenha se estendido, né? O homem se retirou e disse aos judeus que tinha sido Jesus quem havia o curado. Então ele agora já sabia o nome de Jesus. E aí vocês sabem que isso faz com que todo o ódio dos judeus e fariseus e pessoas religiosas se inflamasse cada vez mais. Né? Esse homem curou no sábado, mandou o homem carregar a cama num sábado. E gente foram lá questionar Jesus e perseguir Jesus. Aí Jesus faz mais ódios para eles. Porque Jesus diz assim... Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Pronto, isso aqui é mesmo que o ódio para eles. Por quê?
porque eles não querem que Jesus diga que Deus é pai dele. Para eles isso é uma blasfêmia, isso é um pecado. É como se Jesus estivesse se igualando a Deus, mas Jesus é Deus. E isso faz com que, de novo, ele seja ainda mais perseguido, porque agora ele tem 3 pecados que Jesus cometeu. Jesus quebrou a lei do sábado, Jesus dizia ser filho de Deus, Jesus ainda fez outra pessoa carregar a cama num sábado. Então, mas Jesus segue reafirmando que é filho de Deus. Os versos 19 em diante deixam claro que Jesus fica falando e repetindo de que ele é filho de Deus e de que ele tem autoridade dada pelo Pai. Enfim, Jesus segue reafirmando que os seus milagres são testemunho de que ele é o filho de Deus. E ele diz assim, vocês estão vendo os milagres, vocês estão enxergando que esses milagres são testemunho, mas isso não faz com que vocês acreditem em mim. Eu nada posso fazer por mim mesmo, assim como ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Se eu dou testemunho a respeito de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Ele fala assim, mas os milagres que eu opero são testemunho do Pai. O que eu estou fazendo aqui, esses milagres que estão acontecendo, é um testemunho do Pai dizendo que eu sou filho dele. Sabe? É isso que Jesus está dizendo. E ele diz assim, mas vocês não acreditam no que eu estou dizendo. O Pai me enviou, esse mesmo é que tem dado testemunho de mim. Vocês nunca ouviram a voz dele, nem viram a sua forma. Também não tem a palavra dele permanente em vocês, porque vocês não creem naquele em que ele enviou. Eles se gabavam tanto de ter a lei, mas Jesus chega e fala, você não tem nada, vocês falam que tem a lei, que tem não sei o quê, mas se vocês cumprissem a lei de verdade, se vocês examinassem as escrituras de verdade, sabiam que eu estou lá. Olha aqui. Porque se vocês de fato crescem em Moisés, também creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Se, porém, não creem nos escritos dele, como poderão crer nas minhas palavras? Tipo assim, se tivesse uma caneta aqui, gente, eu soltava, porque Jesus arrasou. Jesus sempre arrasa, né? Então, ele encerra falando a respeito, insistindo e batendo na tecla que ele tem todo esse poder, porque o Pai deu para ele. E que se as pessoas quiserem acreditar é assim, se não quiserem acreditar é assim. E Jesus deixa esse questionamento no ar e deixa a cabeça dos fariseus pegando fogo com toda essa quebra, com toda essa ruptura que ele faz a respeito do sábado e a respeito do poder dele como filho de Deus, porque Jesus é maravilhoso, né? Então, o milagre que Jesus opera é um pano de fundo diante de muitas coisas que estão acontecendo. E, claro, nós temos lições. Claro, nós temos lições. Jesus sempre nos surpreende. Essa é uma das lições mais importantes de João 5, porque a gente tem a mania de aguardar o milagre por determinadas vias, mas Jesus sempre nos surpreende. E que a gente esteja pronto para receber os milagres pelas vias dele. O que importa é que a gente vai receber esse milagre. Não importa por onde, mas a gente recebe, porque ele surpreende a gente. A segunda lição é que Jesus é maior que a lei, né? A lei é importante, a gente já viu aqui que a lei é justamente para revelar as nossas falhas, os nossos pecados. Precisava ter regra, precisava ter uma régua para que a gente pudesse se organizar, não é? Mas Jesus é maior que a lei. O que acontece aqui era a maneira de Jesus chamar a atenção, né, os que diziam seguir essa lei, mas que, na verdade, eles se faziam de certo só diante dos homens, mas não tinham misericórdia em seu coração. Porque, ao invés de eles encontrarem o paralítico agora curado e dizer, o que aconteceu? E ficar feliz com o milagre dele, não. Fica com raiva, parece que estão com inveja, parece que eles querem que o homem volte a ser paralítico. Então, esse cumprimento da lei, na verdade, era fingimento da parte deles, né? E sempre, toda a Bíblia aponta para Jesus. Até esse texto aqui deixa claro que acho que é Êxodo, gente, deixa eu tentar localizar aqui. Deuteronômio 18:15, Moisés fala, virá o profeta. Lá no Antigo Testamento, vocês me perdoam se eu ler, porque a gente já está em quase 15 minutos aqui de devocional, mas eu quero trazer essa reflexão para vocês aqui, ó. O Senhor, seu Deus, fará que do meio de vocês
do meio dos seus irmãos se levante um profeta semelhante a mim, a ele vocês devem ouvir. Esse aqui, ele está se referindo ao Messias, a Jesus. Sempre que você lê um texto na Bíblia, sempre encontre referência a respeito de Jesus. Um comportamento, uma maneira de agir, um milagre, a Bíblia inteira aponta para Jesus. Aqui em Deuteronômio, a gente está no Pentateuco, Moisés está falando de Jesus, que vai aparecer lá, séculos depois, e a Bíblia inteira é repleta disso. Então, sempre que você lê, localize e encontre, porque está apontando para Jesus, está revelando o Messias, está revelando o nosso Salvador. Enfim, espero que você tenha gostado. Vamos orar e próximo devocional a gente vai ler João em 2 partes, tá? Porque João 6 tem 71 versículos. Então a gente lê a primeira parte e a segunda parte a gente lê no outro devocional, tá bom? Mas eu falo com vocês a respeito disso no próximo devocional. A gente ora agora. Pai, obrigada pelos teus milagres, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pela tua paz, pela salvação, pela comunhão, pela nossa família. Obrigado pela tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ensina cada vez que nos encontramos contigo. Obrigado porque tu és real. Obrigado porque o Senhor nos surpreende com milagres surpreendentes. E todos os teus milagres vão além daquilo que a gente consegue ver e consegue enxergar. Existe um plano teu e um pano de fundo que a gente não consegue entender e enxergar hoje, mas o Senhor está escrevendo uma história através da nossa história. Te agradecemos porque tu és bom, te agradecemos, Deus, por Jesus, que é nosso Salvador, Redentor, e através dele, de sua morte na cruz, nos garantiu vida eterna. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe e até o próximo devocional.